Meus amigos do esporte, aquele abraço, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que normalmente acompanha a gente, agora também no nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que está participando, que está se inscrevendo no nosso canal, não somente o canal de esporte, mas também apresentando o nosso Sem Medo da Verdade, matérias nacionais, matérias internacionais, apresentados aqui diariamente no nosso canal no YouTube. Vamos aí divulgar, pode divulgar à vontade, pode compartilhar, peça os amigos para se inscrever, para ter as informações realmente do dia a dia. Mas, meus amigos do esporte, tem aí um detalhe importante, é com relação a uma expectativa que existia do técnico Abel, é o Abel Braga, não é verdade? Então o Abel estava numa expectativa, principalmente o torcedor do Fluminense, de que ele fosse para as Laranjeiras, mas o Abel botou o pé firme e disse que vai continuar no Internacional até o final do seu compromisso com a equipe gaúcha, que termina no final do Campeonato Brasileiro de 2020, que vai terminar em fevereiro de 2021. Portanto, partindo do Abel, nada de se espantar, porque sempre foi um cara de palavra, sempre foi um camarada que manteve os seus posicionamentos. Portanto, não é de se estranhar o Abel Braga tomar esta decisão. Um esporte que vinha ganhando dia a dia mais adeptos em todo o território nacional. Eu falo da canoa havaiana. Talvez para muita gente ainda seja um esporte meio desconhecido, meio estranho. E no estado do Espírito Santo tem um jovem chamado Pedro Henrique que realmente vem monopolizando a atenção. Nos últimos anos ele inclusive investiu na sua carreira e foi fazer um estágio no Havaí. E ele conseguiu um fato extraordinário, que é a travessia de Fernando de Noronha. Vejam a beleza das imagens feitas pela equipe do Pedro Henrique. Um capixaba que merece destaque nacional. Veja aí. Shot the sheriff and I slipped the noose. The law ain't never been a friend of mine. I would kill again to keep from doing time. You should never ever trust my kind. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I took the pistol and I shot out all the lights. I started running in the middle of the night. The law ain't never been a friend of mine. I would kill again to keep from doing time. You should never ever trust my kind. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? If you ask me to change, I don't know if I can. I'll always be who I am. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand?
isso aí, minha gente amiga, lindas as imagens aí do Pedro Henrique, né? E o balanço de hoje do futebol carioca, os times aqui do Rio de Janeiro, qual a situação do Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, o pessoal da segunda e da terceira divisão, a primeira rodada no Campeonato Carioca, tudo isto a partir de agora com o nosso repórter bom de bola que sabe das coisas, o Marcelo Cunha traz para vocês. Alô, Marcelo! Boa noite para você, meu amigo Paulo Roberto Duarte. Boa noite para todos os amigos ligados aqui no YouTube, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro e falando dos clubes, principalmente da cidade maravilhosa, onde eu começo falando do Clube de Regatas Vasco da Gama. Como a gente anunciou aqui ontem em primeira mão, aqui no canal do Paulo Roberto Duarte, aqui no canal do YouTube, o treinador do Vasco da Gama não é mais o comandante da equipe para o restante da temporada. Ricardo Sapinto foi demitido hoje pela cúpula do Vasco da Gama, através do seu presidente Alexandre Campelo e também o próximo presidente Jorge Salgado. Eles chegaram a um acordo e com isso ele não comandará mais a equipe na temporada de 2020. O treinador português, ele que teve uma passagem no Vasco da Gama com um pouco mais de 2 meses, onde deixou em 17º lugar, com 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com aproveitamento de 46%. E junto com ele também foi demitido o diretor de futebol André Mazuco. Porém, de acordo com o site do Vasco da Gama, o Net Vasco, o Alexandre Pássaro, que até pouco tempo atrás era diretor da equipe do São Paulo Futebol Clube, está assim apalavrado com o ex-presidente do Vasco da Gama, até então Alexandre Campelo. Pássaro, que estava no São Paulo, como eu havia dito antes, pode assumir a equipe do Vasco da Gama como seu novo diretor de futebol. Já quanto a treinador, estão especulando ainda o nome de Zé Ricardo. Zé Ricardo pode ser anunciado a qualquer momento como o treinador da equipe Cruz Maltina para a sequência da temporada 2020-2021, já que o Campeonato Brasileiro tem o seu término dia 24 de fevereiro. E falando sobre a equipe do Flamengo, que só volta a jogar agora, no dia 6 de janeiro, diante da equipe do Fluminense, no Maracanã, pela rodada do Brasileirão. No treino desta terça-feira, o atacante Pedro Rocha foi liberado dos treinos e se despede assim da equipe rubro-negra nesta temporada de 2020. O atacante foi o primeiro reforço do rubro-negro para a temporada de 2020, mas pouco jogou no ano devido às contusões. Ele não pôde ter oportunidade da equipe rubro-negra. O Flamengo até tentou ampliar o seu destino, né? Porém, Pedro Rocha não chegou a um acordo e juntamente com o Spartak de Moscou, da Rússia, então, sobre os direitos econômicos, não chegaram a um acordo do atacante de 26 anos. E falando da equipe do Fluminense, que teve hoje à tarde os seus treinos encerrados na temporada, antes do recesso, o zagueiro Lucas Claro e o atacante Luiz Henrique iniciaram assim a transição e aumentam a chance de jogar o clássico no próximo dia 6 de janeiro, diante da equipe do Flamengo. Na segunda-feira, o seu último treinamento em 2020, Lucas Claro e Luiz Henrique se recuperaram das lesões. Iniciaram assim a transição no gramado do CT Carlos Castilho, lá no CT da Barra da Tijuca. E falando sobre o Botafogo, o Alvinegro Carioca, que também, né, segue também a sua forma também de transição para esta temporada de 2021, né? O clube que anunciou hoje as renovações de contratos, do caso de Guilherme Santos, o Ellerson, Lucas Campos e também Luiz Otávio, até o fim do Brasileiro. E com isso, eles são reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro e também para o treinador Eduardo Barroca. Já o presidente do Alvinegro, eleito, né, o Durcésio Melo, ele escolheu Thiago Salib como seu novo presidente social do Botafogo. Além dessas 3 pastas, a vice-presidência de futebol também é obrigatória pelo estatuto do clube, do Botafogo, mas também será acumulada no primeiro momento pelo próprio Durcésio Melo, enquanto ficou definido que os clubes, né, que vão disputar o estadual do Rio de Janeiro, né, as 12 equipes, agremiações e mais as equipes que estão disputando também vão disputar a fase preliminar do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Ficou definido que ontem na Federação do Estado do Rio de Janeiro
né, através dos seus representantes de clubes, com exceção do Vasco da Gama e também Portuguesa, onde o presidente da Lusa, Marcelo Barros, e também o Elias Duba, do Madureira, não estiveram presentes, onde estiveram representados por outros dirigentes, já que os dois se encontram com Covid-19 e, claro, não puderam estar na reunião para debater sobre a fórmula de disputa do Campeonato Carioca na temporada de 2021. Os 12 participantes que se enfrentam em 11 rodadas em sistema de pontos corridos na primeira fase. Os 4 primeiros se classificam para as semifinais e finais em 2 jogos. O título da Taça Guanabara, que representa o primeiro turno da competição, né, quem fizer o maior número de pontos ao final desta primeira fase. Já a Taça Rio ficará numa disputa entre os clubes que ficarem de 5ª a 8ª colocação. A primeira rodada, que já tem a rodada já programada para os dias 27 e 28 de fevereiro, e tem seu início com a primeira rodada com os seguintes jogos. O Resende enfrenta a equipe do Fluminense, sem local ainda definido, assim como Volta Redonda e Madureira, Botafogo e Boa Vista. O Flamengo vai enfrentar, no caso assim, o vencedor da fase preliminar, enquanto o Macaé recebe a equipe do Bangu e o Vasco da Gama enfrentando a Portuguesa. O primeiro clássico já está programado para os dias 13 ou 14 de março, ainda vai ser marcado ainda pela Federação do Estado do Rio de Janeiro sobre ainda esta data. Pela terceira rodada teremos o clássico Flamengo e Fluminense. O clássico entre Vasco e Botafogo acontecerá no dia 21 de março, sendo pela 4ª rodada. Já o Botafogo e Flamengo será pela 6ª rodada, nas datas do dia 27 ou 28 de março. O clássico entre Fluminense e Vasco da Gama será pela 7ª rodada, ocorrerá dia 31 de março ou 1º de abril. Já o clássico, né, dos milhões entre Flamengo e Vasco será na 9ª rodada da competição, entre os dias 10 e 11 do mês de abril. E o clássico vovô entre Fluminense e Botafogo será também no mês de abril. A data ainda muito importante para o estadual será dia 14 ou 15 de abril. Ainda vai ser marcada pela Federação do Estado do Rio de Janeiro. Falando sobre a equipe do Madureira, que ela anunciou na tarde desta terça-feira o técnico Toninho Andrade, ele que estava na Cabo Frense, dirigindo a equipe do Tsunami Praiano no Campeonato Brasileiro da Série D. E claro, volta a equipe agora para poder disputar o estadual do Rio de Janeiro, que começa nos próximos dias 27 e 28 de fevereiro, frente à equipe do Volta Redonda, fora de casa, diante da equipe do Tricolor de Aço. E claro, com isso, o treinador que se apresenta na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, lá na sede da Conselheiro Galvão, juntamente com seu auxiliar técnico, o Denis Alves, onde vão comandar a equipe para a próxima temporada. E também vão traçar também na próxima terça-feira, juntamente com o presidente Elias Duba e também com o seu vice-presidente Enéas Madeira, sobre orçamento e sobre também a fórmula também de como contratar jogadores para poder disputar o campeonato estadual do Rio de Janeiro. A equipe do Tricolor Suburbano, que tem a meta nesta temporada de 2021, o Campeonato Carioca fazer uma boa campanha e, claro, voltar ao Campeonato Brasileiro da Série D, onde a meta é, claro, subir para a Série C na temporada de 2021-2022. E falando sobre a equipe da Campo Friense, que anunciou também nesta terça-feira o seu novo treinador, após a eliminação do Campeonato Brasileiro da Série D, onde a equipe foi eliminada na segunda fase diante da equipe do São Luís. Agora tem um novo treinador, com a saída de Toninho Andrade, que assumiu a equipe do Madureira. Agora o Rogério Correia, que começou na Portuguesa da Ilha do Governador, onde fez uma boa campanha no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, ficando na 8ª colocação na última temporada, e depois foi dirigir a equipe do Arte Sul, onde disputou o Campeonato Carioca da B1. Ok, Paulo Duarte, um abraço para você e para todos os amigos do YouTube, e também mandando um grande abraço para o Jonas Guimarães, tá, que também colaborou com a gente nas gravações, ok? Valeu, Marcelo. Agora, o Sapinto cair não era novidade, já era esperado,
eu só espero que o Vasco da Gama consiga se recuperar de todos esses problemas dentro e fora das quatro linhas, porque a política do Vasco influencia negativamente dentro e fora das quatro linhas. Dívidas assombrosas, um negócio extraordinariamente negativo para a torcida de São Januário. Bem, gente amiga, muito obrigado. No Giro do Esporte, diariamente aqui no canal do Paulo Roberto Duarte, no YouTube, você tem os destaques do mundo do esporte amador, profissional e também no esporte comunitário. Você quer mandar um vídeo aí pra gente colocar aqui no nosso Giro do Esporte, no nosso canal do Paulo Roberto Duarte no YouTube? Você pode mandar pelo WhatsApp, mande pelo WhatsApp, 27 999859835. Manda por esse WhatsApp e nós vamos ter um privilégio de ter você. Pode ser o time da pelada, campeonato de bola de gude, bola de pau, não tem problema. Manda que nós vamos colocar com o maior prazer nesse nosso bate-papo aqui no Giro do Esporte, no YouTube, no canal do Paulo Roberto Duarte. Um abraço, minha gente amiga, e até amanhã de volta aqui no Giro do Esporte. E às 8 horas da manhã você tem também o Paulo Duarte Sem Medo da Verdade. Um abraço, gente amiga do esporte.